Dali a 2 dias era a Páscoa e os ázimos. Os príncipes dos sacerdotes e os escribas andavam buscando modo de o prender por traição para o matar. Porém diziam: não convém que isso se faça no dia da festa, para que não se levante nenhum motim entre o povo. Jesus em Betânia, estando em casa de Simão o leproso e estando à mesa, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de um bálsamo feito de verdadeiro nardo de um grande valor. E quebrado o vaso, derramou-lhe sobre a cabeça. Alguns dos que estavam presentes indignaram-se e diziam entre si: para que foi esse desperdício de bálsamo? Pois podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-los aos pobres. E irritavam-se contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a. Por que a molestais? Ela fez-me uma boa obra, porque vós tereis sempre convosco pobres, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem. Porém a mim não me tendes sempre. Ela fez o que podia. Embalsamou com antecipação o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo, onde quer que for pregado este evangelho por todo o mundo, será também contado para sua memória o que ela fez. Então Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os príncipes dos sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo-o, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro. E ele procurava ocasião oportuna para o entregar. No primeiro dia dos ázimos, quando imolavam a Páscoa, os discípulos lhe disseram: onde queres que vamos preparar-te a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade e encontrareis um homem levando uma bilha de água. Ide atrás dele, e onde entrar, dizei ao dono da casa: o mestre diz: onde está a minha sala em que eu hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará uma sala superior, grande, mobilada e posta em ordem. Preparai-me lá o que é preciso. Os discípulos partiram, chegaram à cidade, encontraram tudo como ele lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, foi Jesus com os 12. Quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós, que come comigo, me há de entregar. Então começaram a entristecer-se e a dizer-lhe cada um de per si: sou porventura eu? E ele disse-lhes: é um dos 12 que se serve comigo no mesmo prato. O Filho do Homem vai, segundo está escrito dele. Mas ai daquele homem por quem for entregue o Filho do Homem. Melhor fora a esse homem não ter nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, depois de o benzer, partiu-o, deu-lhe e disse: tomai, isto é o meu corpo. Em seguida, tendo tomado o cálice, dando graças, deu-lhe e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue da aliança que será derramado por muitos. Em verdade vos digo que não beberei mais desse fruto da vide, até aquele dia em que eu beberei novo no reino de Deus. Cantados os salmos, foram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse-lhes: todos vos escandalizareis, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu ressuscitar, preceder-vos-ei na Galileia. Pedro, porém, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem a teu respeito, eu não. Jesus disse-lhe: em verdade te digo que hoje, nesta mesma noite, antes que o galo cante a segunda vez, me negarás 3 vezes. Porém ele insistia ainda mais: ainda que me seja preciso morrer contigo, não te negarei. E todos diziam o mesmo. Chegando a uma herdade chamada Getsêmani, Jesus disse a seus discípulos: sentai-vos aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João. E começou a sentir pavor e angústia. E disse-lhes: a minha alma está numa tristeza mortal. Ficai aqui e vigiai. Tendo-se adiantado um pouco, prostrou-se por terra e pedia que, se era possível,
se afastasse dele aquela hora. Dizia: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Porém, não se faça o que eu quero, mas o que tu queres. Depois voltou, encontrou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não pudeste vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tendo-se retirado novamente, pôs-se a orar, repetindo as mesmas palavras. Voltando, encontrou-os outra vez a dormir, porque tinham os olhos pesados. Não sabiam que responder-lhe. Voltou 3ª vez e disse-lhes: Dormi agora e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que se aproxima o que me há de entregar. Ainda falava quando chega Judas Iscariotes, um dos 12, e com ele muita gente armada de espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes, pelos escribas e pelos anciães. O traidor tinha-lhes dado uma senha dizendo: Aquele a quem eu oscular é esse. Prendei-o e levai-o com cuidado. Logo que chegou, aproximando-se imediatamente de Jesus, disse-lhe: Mestre, e osculou-o. Então eles lançaram-lhe as mãos e prenderam-no. Um dos circunstantes, tirando da espada, feriu um servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. Jesus, tomando a palavra, disse-lhes: Como se eu fosse um ladrão, viestes com espadas e varapaus a prender-me? Todos os dias estava entre vós ensinando no templo e não me prendestes. Mas isto acontece para que se cumpram as Escrituras. Então os seus discípulos, abandonando-o, fugiram todos. Um jovem seguia Jesus coberto somente com um lençol, e prenderam-no. Mas ele, largando o lençol, escapou-se-lhes nu. Levaram Jesus ao sumo sacerdote, e juntaram-se todos os príncipes dos sacerdotes, os anciães e os escribas. Pedro foi-o seguindo de longe, até dentro do pátio do sumo sacerdote. Estava sentado ao fogo com os criados e aquecia-se. Os príncipes dos sacerdotes e todo o conselho buscavam algum testemunho contra Jesus para o fazerem morrer e não o encontravam, porque muitos depunham falsamente contra ele, mas não concordavam os seus depoimentos. E levantando-se uns certos, depunham falsamente contra ele, dizendo: Nós ouvimos-lhe dizer: Destruirei este templo feito pela mão do homem, e em 3 dias edificarei outro, que não será feito pela mão do homem. Porém, nem esse seu testemunho era concorde. Então, levantando-se no meio da assembleia, o sumo sacerdote interrogou Jesus, dizendo: Não respondes nada? O que é que estes depõem contra ti? Ele, porém, estava em silêncio, e nada respondeu. Interrogou-o de novo o sumo sacerdote e disse-lhe: És tu o Cristo, o Filho de Deus bendito? Jesus respondeu: Eu o sou, e vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder de Deus e vir sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote, rasgando seus vestidos, disse: Que necessidade temos de mais testemunhas? Ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? E todos o condenaram como réu de morte. Então começaram alguns a cuspir-lhe, a velar-lhe o rosto e a dar-lhe punhadas, dizendo-lhe: Profetiza! Os criados receberam-no a bofetadas. Entretanto, estando Pedro embaixo, no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote. Vendo Pedro, que se aquecia, encarando nele, disse: Tu também estavas com Jesus Nazareno? Mas ele negou: Não sei, não compreendo o que dizes. E saiu fora para a entrada do pátio. E o galo cantou. Tendo-o visto a criada, começou novamente a dizer aos que estavam presentes: Este é daqueles. Mas ele o negou de novo. Pouco depois, os que ali estavam diziam de novo a Pedro: Verdadeiramente tu és um deles, porque és galileu. E ele começou a fazer imprecações e a jurar:
Não conheço esse homem de quem falais. Imediatamente cantou o galo segunda vez. Pedro recordou-se da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, me negarás 3 vezes. E começou a chorar.